O Guia dos UFOs, Norman J. Bryzak e Simon Menick. Tradução de Reinaldo Castro. Título do original: The UFO Guidebook. Copyright 1978 by Norman J. Bryzak e Simon Menick. Copyright da tradução 1979. Introdução. Os ufologistas não estão certos sobre quando os UFOs apareceram pela primeira vez. Os mais audaciosos argumentam que há evidências a indicar que eles já andavam por aqui na antiguidade. O pilar de nuvem e fogo, por exemplo, mencionado na Bíblia, no livro do Êxodo, é considerado por Barry H. Downing como tendo sido um UFO. Mas há uma dificuldade inerente em tentar provar a presença de UFOs no passado em registros antigos e medievais. Está sempre presente o perigo de que os ufologistas possam ler significados não comprovados nos registros. Apesar do alto nível de cultura de muitos povos antigos e medievais, sua ciência e erudição eram, na maior parte, circunscritas às suas vizinhanças e restringidas por suas necessidades culturais limitadas. Eles não sabiam tanto quanto o homem moderno e, portanto, teria sido fácil identificarem erroneamente ou descreverem inadequadamente os fenômenos naturais, incluindo os de tipo aéreo. Foi somente durante os anos 1600 que o homem começou a entrar na Idade Moderna. Começou nesta trilha descobrindo as obras dos antigos. Incitado por um interesse renovado no mundo natural, o homem iniciou a revolução mais significativa na história, a Revolução Científica. Isso iria varrer as velhas superstições e penetrar no moderno mundo tecnológico. Devido à sofisticação científica sempre crescente, os relatórios de fenômenos aéreos estranhos deste período adquirem maior significação. Mas mesmo esses relatórios, como por exemplo o concernente a um estranho objeto de fogo sobre Robozero, Rússia, em 1663, devem ser aceitos com cautela. O homem tinha começado a trilhar a estrada da ciência e os velhos laços da ignorância ainda eram fortes. Não foi senão no século XX que o homem progrediu o suficiente para romper os laços da superstição e da ignorância, e olhar seriamente para o universo, não apenas com espanto, mas também com espírito de aventura e exploração. O homem tinha agora os instrumentos básicos necessários de uma civilização avançada. Possuía o rádio, o telefone, o aeroplano, o radar e o sonar. Na segunda metade do século XX, dominou e controlou a energia nuclear, desenvolveu o laser e construiu foguetes e veículos espaciais. Em resumo, pela metade do século XX, ele dispunha tanto da experiência como da sofisticação científica para reconhecer verdadeiramente os fenômenos aéreos misteriosos. Embora os registros de avistamentos de fenômenos aéreos misteriosos antes dessa época possam ser considerados e usados de maneira cautelosa para apoiar a causa dos UFOs, a maior parte dos ufólogos concordam que foi somente a partir da Segunda Guerra Mundial que ocorreram os primeiros avistamentos indiscutíveis de UFO. Durante missões de bombardeio na Europa, ocupada pelos alemães, e da Ásia e Oceania, controladas pelos japoneses, pilotos aliados relataram terem sido seguidos por estranhas e misteriosas bolas de luz que chamavam Foo Fighters. Às vezes havia uma formação desses Foo Fighters, outras vezes somente um. Os serviços de inteligência achavam que eram armas secretas japonesas e alemãs de finalidade desconhecida. Foi somente depois de terminar a guerra, quando os aliados vitoriosos examinaram os registros capturados ao eixo, é que se soube que os alemães e japoneses estavam igualmente intrigados pelos Foo Fighters, considerando-os armas secretas dos aliados. Assim, cada lado tinha acreditado que os Foo Fighters eram aeronaves secretas do adversário. Como os serviços de inteligência aliados sabiam que as aeronaves não eram nem britânicas nem americanas, o mistério aprofundou-se, e uma nova explicação tinha que ser oferecida para os avistamentos. Em consequência, os serviços de inteligência revisaram suas conclusões. Os avistamentos de Foo Fighters eram agora rotulados como ilusórios, resultado de fadiga de combate. O homem estava, então, apenas ensaiando seus primeiros passos no espaço. A ideia de que os Foo Fighters pudessem ser espaçonaves interplanetárias não ocorrera seriamente a ninguém.
A explicação alternativa de que fossem parafísicos em natureza ou que tivessem como origem uma dimensão paralela não mereceu igualmente séria consideração. A ciência tinha relegado a superstição e os demônios ao monte de lixo da história, e considerar tais explicações parecia obviamente ridículo e impensável. A explicação de que os Foo Fighters eram de natureza ilusória foi suficiente por algum tempo, porque parecia ser a mais razoável e, na verdade, a única explicação aceitável disponível. Mas coisas estranhas continuaram a acontecer. O desaparecimento, em 5 de dezembro de 1945, de 5 bombardeiros de torpedo Navy TBM-3 Avenger, numa missão de treinamento fora de Fort Lauderdale, Flórida, e o subsequente desaparecimento misterioso de um avião de salvamento, um Mariner PBM Martin, chamou a atenção pública para uma parte do oceano que, desde então, se tornou abominável como o Triângulo do Diabo. Esses desaparecimentos foram seguidos de outros igualmente misteriosos. O governo parecia incapaz de resolver os mistérios e de impedir outros desaparecimentos. Os cientistas podiam apenas especular sobre o que tinha acontecido à nave e aos homens desaparecidos. O público estava aos poucos sendo forçado à conclusão que a ciência não tinha uma explicação para tudo e que o governo não era todo-poderoso. Os avistamentos de estranhos objetos aéreos continuavam, mas a ideia de que estavam sob controle inteligente ou de que eram de origem extraterrestre ainda não era considerada seriamente. Uma mudança importante estava também acontecendo na atitude do público americano em relação ao espaço. Durante a guerra, os principais beligerantes estiveram intensamente interessados em foguetes, e os alemães estavam adiantados nesse aspecto. Seus foguetes tinham causado um dano devastador à Inglaterra. Pelo final da guerra, tanto a União Soviética como os Estados Unidos tentaram capturar tantos cientistas alemães de foguetes quanto possíveis, percebendo que os foguetes poderiam manter o equilíbrio militar do futuro. Os cientistas foram levados aos respectivos países para continuarem suas experiências. A motivação era puramente militar, mas pagava dividendos extras. As experiências estavam desenvolvendo progressivamente ainda maiores e melhores foguetes. Logo no início de 1930, os filmes mais imaginativos tinham representado viagens espaciais, mas a ideia foi relegada e considerada meramente como fantasia e ficção científica. Mas o êxito obtido com os foguetes estava começando a tornar a viagem espacial uma realidade. Indivíduos de viva imaginação perceberam que não havia razões a impedirem os foguetes de serem construídos para transportarem homens em viagens espaciais a outros planetas. A ideia da viagem espacial e de viagens a outros planetas já não parecia mais jocosa. Livros, filmes e artigos começaram a tratar o assunto mais frequentemente. Simultaneamente, criava-se uma consciência crescente do fato de que a astronomia há muito afirmava haver milhões de estrelas no universo, muitas das quais invisíveis a olho nu. A possibilidade de que houvesse outros seres inteligentes no universo era uma ideia antiga que assumia agora uma importância maior. Começava-se a raciocinar que, se o homem estava pensando em viajar para outros planetas, seres avançados de outros planetas talvez também estivessem pensando em visitar a Terra, e quiçá já o tivessem feito. Vagarosamente, a atenção ia sendo focalizada sobre os misteriosos objetos aéreos. A mudança de atitude foi rápida. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ideia de que os Foo Fighters pudessem ser de origem extraterrestre não foi nem mesmo considerada. Contudo, diversos anos depois, o público estava preparado para aceitar a possibilidade de que a vida existisse em outros planetas e que seres alienígenas pudessem estar visitando a Terra. O dia 24 de junho de 1947 marca uma revolução no pensamento do homem sobre a questão de seres inteligentes não humanos. Nesse dia, Kenneth Arnold, voando em seu avião particular sobre o Monte Rainier, avistou uma formação de objetos em forma de disco luminosos voando. Ele relatou sua experiência a um jornalista que estava esperando, que alcunhou os objetos de discos voadores, em inglês Flying Saucers, pires voadores. O nome pegou e o fenômeno alcançou importância mundial. Nesse dia, a ufologia nasceu oficialmente na América. 3 conceitos estavam agora vinculados: o da viagem espacial, o de seres de outros planetas e o dos misteriosos objetos avistados por Arnold. Os discos voadores foram rapidamente rotulados como sendo de origem extraterrestre.
Esta parecia a única explicação razoável, pois o governo parecia incapaz de explicar o fenômeno. Parecia certo que esses misteriosos objetos que estavam aparentemente sob controle inteligente não eram feitos pelo homem e que eles poderiam ter vindo do espaço exterior. Nesses primeiros anos, o ponto mais óbvio de origem era considerado como sendo de um planeta de nosso sistema solar, sendo Marte e Vênus os candidatos mais prováveis. Esses dois planetas ainda não tinham sido explorados e a possibilidade parecia razoável. Entretanto, sondas espaciais enviadas na década de 70 pelos Estados Unidos da América e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estabeleceram que não havia vida inteligente neles. Os que ainda confiam na teoria de que os UFOs são do nosso sistema solar acreditam que Europa, uma lua de Júpiter com certas características parecidas com as da Terra, é uma possibilidade provável. A maioria dos outros ufólogos, contudo, prefere agora acreditar que os UFOs se originam de outros sistemas planetários. Por causa do grande número de avistamentos, a especulação amplamente difundida sobre suas origens e o perigo potencial que eles colocam para a segurança nacional, o governo dos Estados Unidos da América tomou um interesse ativo nesses misteriosos objetos voadores. A Força Aérea foi instruída para investigar os UFOs. Desde o início, a Força Aérea negou que os UFOs fossem espaçonaves de outro planeta. Ela sustentou que os UFOs eram identificações errôneas de fenômenos naturais conhecidos. Outros casos foram explicados como resultados de fraudes, alucinação ou da inafiançabilidade das testemunhas. O envolvimento do governo nas investigações ajudou a incitar um interesse sem precedentes sobre o assunto, dando em resultado a edição de grande quantidade de livros, artigos e filmes a respeito. Um novo campo de interesse e de estudo acabava de nascer, a ufologia, e tinha gerado um novo especialista, o ufólogo. Palestras e conferências se realizavam sobre o assunto e a miúde de maneira inteligente. O campo da ufologia, anteriormente considerado domínio dos malucos, estava aos poucos ganhando respeitabilidade. A teoria inicial, compartilhada pela maioria dos ufólogos, era de que os UFOs vinham de outro planeta. Os meados da década de 50 viram o surgimento de uma nova teoria importante sobre os UFOs. Era a explicação parafísica ou parapsicológica. Adeptos desta nova teoria rejeitavam a alegação de que os UFOs provinham de outro planeta. Em vez disso, adiantavam a teoria de que os UFOs eram de uma dimensão paralela. Ao lado dessas duas teorias principais, surgiram diversas outras. Tais teorias, entretanto, encontraram poucos adeptos. A teoria da Terra Oca sustenta que no centro da Terra existe uma civilização avançada e que os UFOs são espaçonaves dessa civilização. Outra teoria deu uma explicação biológica, argumentando que os UFOs podem ser uma forma de vida. Ivan T. Sanderson defendeu esta teoria com bons argumentos. Ainda uma outra teoria afirma que os UFOs são obras dos sobreviventes da Atlântida, que, asseveram, têm uma base submarina de onde os UFOs são lançados. Crescentes avistamentos de UFOs na década de 60, o interesse público sempre crescente no assunto e a pressão de eminentes cientistas e outras figuras públicas forçaram o governo a iniciar um estudo do fenômeno UFO sob a orientação de uma organização particular. O projeto foi dado à Universidade do Colorado e colocado sob a direção do Dr. Edward Condon. Este foi o primeiro e único estudo dos UFOs não governamental sancionado oficialmente. Foi condenado por alguns cientistas, escritores e ufólogos e louvado por outras pessoas igualmente eminentes. Basicamente, os ufólogos que acreditavam que os UFOs se originavam de outros planetas ficaram desapontados com o relatório. Os que acreditavam que os UFOs eram de uma dimensão paralela acharam que o relatório lhes reforçou os argumentos. As duas conclusões básicas do Dr. Condon foram que a Força Aérea não estava encobrindo a investigação dos UFOs e de que não havia evidência de que os UFOs fossem de outro planeta. Ele se inclinava para a explicação parapsicológica, colocando os UFOs dessa forma na mesma categoria de vários outros fenômenos esotéricos ou paranormais. Contudo, alguns dos cientistas que examinaram os estudos de casos reais discordaram da conclusão do Dr. Condon, argumentando energicamente que a evidência indicava que os UFOs eram reais e de origem extraterrestre. A publicação desse relatório teve consequências de longo alcance no campo de pesquisas dos UFOs. A Força Aérea, baseando suas ações no relatório, encerrou oficialmente sua própria investigação UFO,
Projeto Livro Azul. Não oficialmente, contudo, a Força Aérea continua a investigar os avistamentos de UFOs. A publicação do relatório tendeu a desencorajar outras pesquisas de UFOs, e centros de pesquisas de UFOs em países estrangeiros também encerraram as atividades. Ian Urbana relata, por exemplo, que o Departamento de Ligação do Observatório de Bucareste, o Círculo Científico de UFO na Romênia, cessou suas atividades depois da publicação do relatório Condon. Por algum tempo, o relatório também infligiu sério golpe à pesquisa particular de UFOs neste país. Cientistas que se tinham interessado pelo assunto agora retrariam-se. Contudo, outros cientistas proeminentes, como o Dr. J. Allen Hynek, continuaram a criticar o que consideravam como uma conspiração oficial do silêncio, destinada a manter a verdade sobre os UFOs longe do público. O Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos, NICAP, desacreditou o relatório Condon e o fracasso contínuo do governo em lidar objetiva e seriamente com o fenômeno UFO. Desde 1969, os ufólogos vêm pressionando o governo para um novo estudo dos UFOs, embora nenhum progresso tenha sido alcançado neste sentido. Os avistamentos de UFOs continuaram a proliferar, mas centenas de milhares de pessoas agora alegam ter visto UFOs. Muitos outros avistamentos de curto alcance e numerosos casos de contato real também foram relatados. Ainda está para acontecer uma onda de UFOs tão grande como a de meados da década de 60. A década de 70, entretanto, testemunhou uma nova onda explosiva de interesse pelo assunto. Erich von Däniken tem muito a ver com o reavivamento da atenção pública e do interesse em relação aos UFOs e aos seres inteligentes do espaço exterior. Seus livros, embora não tratando estritamente dos modernos avistamentos de UFOs, tratam da teoria de que astronautas de planetas distantes visitaram a Terra no passado remoto. Um programa especial de TV em busca dos antigos astronautas, baseado no livro de Denton, Chariots of the Gods, muito contribuiu para popularizar e elevar o interesse nesse campo. Como a teoria dos antigos astronautas está intimamente relacionada com o problema dos UFOs, o interesse público simultaneamente focalizou-se nos UFOs. Von Däniken foi responsável por um interesse renovado em todos os aspectos pelo assunto UFO. Livros anteriormente publicados sobre os UFOs e fenômenos relacionados começaram a ser reeditados. Novos livros sobre UFO apareceram. Publicações nacionais estabelecidas publicaram artigos acerca do assunto. Talvez mais significativo, diversas revistas especializadas em UFO fizeram seu aparecimento. Ufólogos foram convidados como narradores em programas de rádio e TV. Embora o mistério UFO ainda permaneça, a ufologia atingiu nos últimos anos um alto nível de respeitabilidade e aceitação pública como nunca tinha desfrutado antes. O homem aterrissou na Lua e foram enviadas sondas espaciais a planetas distantes. A ideia do homem viajando para outros planetas não parece mais jocosa. Os cientistas estão falando abertamente da possibilidade de haver outros planetas habitados. Por volta de 1966, os cientistas estavam convictos de que a estrela de Barnard, distante 6 anos-luz, possuía um sistema planetário, quando confirmaram a descoberta de 3 companheiras escuras. Todos esses desenvolvimentos afetaram diretamente a ufologia. Muitas pessoas que anteriormente escarneceram da ideia de UFOs estão agora, pelo menos, prontas a admitir a possibilidade de que os objetos são de origem extraterrestre e que podem ser pilotados por seres inteligentes. Como na década de 50, hoje, 2 escolas de pensamento continuam a dominar o campo da ufologia. Uma escola sustenta que os UFOs nos chegam de outro sistema planetário. A outra argumenta que toda a evidência aponta para o fato de que os UFOs são de um espaço-tempo contínuo paralelo. Entretanto, a teoria da origem extraterrestre de certa maneira modificou-se. A teoria de que os UFOs se originam de dentro de nosso sistema solar foi substituída pela teoria de que os UFOs são de outro sistema planetário. 30 anos se passaram desde que o fenômeno UFO alcançou relevância nacional, mas o mistério do fenômeno ainda persiste. Nenhum ufólogo sabe com certeza o que são os UFOs e de onde vêm. Os conceitos científicos existentes foram considerados inadequados para explicá-los. Os ufólogos concordam que os UFOs representam ou um novo fenômeno para o homem ou um velho fenômeno do qual o homem apenas recentemente se tornou consciente. Seja qual for o caso, os UFOs apresentam realmente um novo desafio ao homem e, claro está, serão necessários novos conceitos e novas teorias para explicá-los.
Embora o mistério dos UFOs ainda permaneça, muito progresso foi feito nos últimos 30 anos com vistas à sua resolução. Muitas informações estão atualmente disponíveis e o campo da possível origem dos UFOs ficou reduzido a outro sistema planetário, uma dimensão paralela, uma civilização nativa e uma forma de vida. Talvez o que há de mais importante resida no fato de que a ufologia se tornou um campo de estudo institucionalizado e organizado, embora ainda em forma embrionária. Existem agora organizações nacionais dedicadas ao estudo do fenômeno UFO. Foi feito progresso também na conquista de fatos sobre os UFOs. Quando o público tomou pela primeira vez conhecimento da sua existência no final da década de 40, eles representavam um enigma total. A acumulação de dados, os resultados cumulativos de pesquisas meticulosas e esmeradas, as entrevistas com testemunhas e contatados, as análises dos relatórios UFOs e a comparação de fatos da física, química, biologia, etc., revelaram alguns padrões do fenômeno UFO. Como resultado, os ufólogos sabem atualmente que há uma relação entre as mudanças de cores exibidas pelos UFOs e as mudanças de sua velocidade. O eletromagnetismo está de alguma maneira implícito no sistema propulsor dos UFOs. Os UFOs estão sob controle inteligente e são operados diretamente por seres ou por controle remoto. Nenhuma comunicação entre UFOs já foi relatada, ou se o foi, nunca o foi oficialmente reconhecida. Embora os UFOs estejam de forma evidente conscientes de ordens dadas aos pilotos, pois sabe-se que eles reagiram a essas ordens, como, por exemplo, nos casos em que os UFOs aceleraram quando se lhes ordenava que interceptassem os pilotos de combate. Alguns UFOs emitem radioatividade e possivelmente ondas inaudíveis, infrassônicas e ultrassônicas. Os UFOs querem claramente tornar conhecida sua presença ao homem, mas por razões não inteiramente compreendidas desejam evitar contato oficial. O contato ocorre mais por meio de telepatia do que por comunicação verbal. E a hipnose é usada frequentemente durante o contato, e sugestões pós-hipnóticas são feitas a miúde aos contatados. Essas são apenas algumas das descobertas alcançadas pelos ufólogos durante os últimos 30 anos. A acumulação efetiva de fatos adicionais levará um dia, crê-se, a uma solução deste desconcertante mistério. E espera-se que este livro seja outro passo positivo no esforço contínuo para resolver o mistério UFO. Não se pretende que seja simplesmente mais um estudo de casos UFOs, um campo que já inspirou numerosas obras. Antes, o livro pretende ser um manual de referências, um guia do assunto UFO. Nos últimos 30 anos, a ufologia adotou de outras disciplinas científicas ou produziu ela própria muitas novas teorias, conceitos, ideias e termos. A meta deste guia é examinar a terminologia que trata dos UFOs. Mais de 400 termos foram incluídos nesta enciclopédia, que apresentará uma breve discussão de cada termo, termos referentes a outros termos relacionados, mostrará como o termo está relacionado com os UFOs e, quando possível, mostrará as consequências deste relacionamento com outros campos de estudo e negócios humanos. Talvez o aspecto fascinante da ufologia é o fato de ela ser uma disciplina genérica, que engloba e envolve muitos outros campos de estudo. Religião, física, teologia, biologia, psicologia, sociologia, antropologia e arqueologia estão todas envolvidas no estudo dos UFOs. Nenhum outro campo de estudo pode apresentar um envolvimento tão amplo de outras disciplinas. Desde o início, a ufologia esteve desfavorecida, porque lhe faltava um livro de referência padrão que compilasse e discutisse a relevância e a interconexão dos termos e dos conceitos ufológicos básicos. Deve ser enfatizado, contudo, que a ufologia não tem um vocábulo separado, distinto de todas as outras disciplinas. Devido ao fato de envolver tantas outras disciplinas, conceitos e termos de outros campos de estudo são também de interesse dos ufólogos. Anjo, demônio, pulsar, laser, hipnose, telepatia, eletromagnetismo, etc., são todos conceitos intimamente associados com qualquer estudo sério do fenômeno UFO. Estes termos são todos discutidos e analisados neste manual.
Contudo, este manual UFO, como tal, não se preocupa com os termos correlatos, que também pertencem a outras disciplinas. Ele trata desses termos apenas na medida em que tocam no mistério UFO, mostrando a sua conexão com a ufologia. Além de usar termos que são comuns a outros campos de estudo, a ufologia também desenvolveu sua própria terminologia distinta. UFO, ufonauta, falseriano, unto, flap, área de janela, são todos termos nativos da ufologia. A maior parte desses termos tem sido usada no campo da ufologia há mais de 2 décadas. Contudo, mesmo com os termos adotados de outras disciplinas e com os criados pela ufologia, ainda assim tem havido escassez de terminologia suficiente para lidar efetivamente com o assunto UFO. A linguagem é um instrumento indispensável ao avanço do conhecimento. A falta de uma linguagem compreensiva adequada tem dificultado o campo da ufologia. Portanto, foi necessário criar diversos neologismos neste manual. Tais neologismos não foram concebidos arbitrariamente. Antes foram criados para preencher um vácuo. Em ufologia, têm existido diversos conceitos para os quais não havia adequados e apropriados termos neutros, pelos quais pudessem ser definidos. Os conceitos não foram criados, apenas os termos para identificá-los. Tais neologismos incluem outricon, sedop, nebecismo, esparismo e zeroide. Em cada caso, existia uma necessidade para tal termo. Nebecismo refere-se à teoria de que a Terra foi ou ainda é visitada por seres tecnologicamente avançados de outro planeta. Dimensionalismo refere-se à teoria segundo a qual a Terra tem sido e ainda é visitada por seres de outro espaço-tempo paralelo contínuo. Para corresponder a essas duas escolas de ufologia, 2 outros neologismos foram criados. Sedop refere-se a um ser de outro planeta, enquanto Manodim refere-se a um alienígena de outra dimensão. Um termo adicional foi cunhado para referir-se a seres inteligentes, sapientes, que não o homem. Inúmeros termos em uso, tais como alienígena, extraterrestre, ETI, galáctico, celestial, salseriano e ufonauta, foram considerados inadequados como denominações genéricas. Assim, o termo outricon, abreviação de Another Conscious Intelligence, outra inteligência consciente, foi criado para preencher esse vácuo. Neste manual, outricon é usado como termo genérico. Em significado, ele engloba qualquer outro ser inteligente além do homem. Ele engloba tanto os sedops como os malodins, mas não está especialmente identificado com nenhuma designação. Em outras palavras, tanto os sedops como os malodins são outricons, mas outricons não se refere especificamente quer a um sedop, quer a um malodin. Zeroide foi criado como designação para um animal do espaço. Starismo refere-se à filosofia nascente que acredita que o destino do homem é alcançar e colonizar as estrelas. Bliss foi cunhada como uma unidade de velocidade da luz. Disciplinas tais como a química, a história, a física, a sociologia, a antropologia e a psicologia são reconhecidas e respeitadas como estudos práticos e úteis. Em grande parte, sua respeitabilidade deriva do fato de que apresentam teorias verificáveis. Mas não foi sempre este o caso. Na Idade Média, muitas das ciências eram consideradas como obras do diabo. Os cientistas eram punidos pelas autoridades e muitas vezes obrigados a repudiar suas descobertas. Atualmente, contudo, a mera aplicação do termo ciência ou científico é suficiente para dotar um campo de estudo de respeitabilidade. Paralelamente a essas disciplinas aceitas, existe uma vasta área amorfa de interesse e estudo, tal como a astrologia, o espiritismo, ufologia, reencarnação e numerologia. Estes campos não são considerados ciências e lhes falta respeitabilidade na comunidade acadêmica. Pesquisadores e cientistas tendem a olhar de esguelha as pessoas interessadas nessas áreas. Embora esses campos de estudo lidem com fenômenos que ou são reais ou se presumem ser, uma das principais desvantagens de que sofrem é que suas respectivas áreas de interesse não se prestam à verificação experimental. Esta falta de verificação experimental tem diminuído seu status.
A falta de um termo genérico para cobrir todos esses campos de interesse também tem contribuído para baixar seu status. Esta enciclopédia não pode mostrar como realizar a necessária verificação experimental, mas tentou resolver o problema relacionado da terminologia. Nesta conexão, o neologismo naturalia foi cunhado. Naturalia é usado como uma designação de classe para englobar todos os modos de fenômenos misteriosos e inexplicáveis. Talvez o mais importante neologismo introduzido aqui seja nafologia. Nafologia pretende ser um campo de estudo ou um ramo da ciência que estuda e lida com todos os tipos de naturalia, isto é, fenômenos misteriosos e inexplicáveis. Pretende ser um estudo sério, universitário, científico de todos os fenômenos relatados que não estejam sujeitos à verificação experimental e para os quais não há explicação aceitável. Em resumo, é uma pesquisa científica do desconhecido. O desejo da nafologia é encontrar respostas, não perpetuar mitos. Sua meta é acumular dados e determinar se é possível e, se for, então, como verificar experimentalmente fenômenos inexplicados. Algumas das áreas de interesse dos nafólogos estão sendo testadas pelos vários ramos estabelecidos da ciência. Um novo ramo da psicologia, a parapsicologia, está testando os efeitos dos fenômenos psíquicos e da energia psicocinética. Esses campos tocam no espiritismo e na ufologia. Avanços nesse campo, portanto, têm uma relação direta com a ufologia, um ramo da nafologia. Reciprocamente, espera-se que alguns dos dados e teorias da ufologia serão de interesse para os parapsicólogos. A linguagem é um instrumento indispensável do homem. É usada pelo homem para exprimir ideias, pensamentos, sentimentos e conceitos. Frequentemente, a solução de um problema pode ser retardada porque está faltando uma linguagem adequada para lidar com ele. Cada disciplina escolar e científica achou necessário criar sua própria linguagem para lidar com alguns dos conceitos e ideias com as quais se relaciona. O mesmo é verdade para a ufologia. Codificando a linguagem da ufologia e criando neologismos necessários para exprimir um determinado conceito, espera-se que o próximo passo à frente será dado com vistas a situar a ufologia como ramo da nafologia num nível mais acadêmico e científico. Espera-se que, assim fazendo, este livro possa ajudar a resolver o fenômeno UFO. Espera-se que a nafologia possa servir de ponte entre as ciências aceitas e aquele mundo de fenômenos que a ciência até aqui ignorou. A ufologia tem produzido seus pesquisadores sérios, bem como seu lote de absurdos e ridículos, pessoas a que faltam instrumentos e capacidade analítica básica. Alguns livros sobre UFOs estão repletos de teorias desmesuradamente exageradas e crenças sem base, como, por exemplo, a teoria de que os neonazistas, empenhados em conquistar o mundo, têm uma base no fundo do Oceano Atlântico e que eles é que são os responsáveis pelos UFOs. Este guia de UFOs não pretendeu defender nenhuma teoria ufológica. Tomou os conceitos e termos em uso pelos ufólogos junto com conceitos e termos de outras disciplinas relacionadas com a ufologia e forneceu uma explicação concisa de cada. Apresenta de maneira sucinta as teorias básicas bem como as objeções e alternativas a essas teorias. Sempre que possível, esta enciclopédia tentou uma exegese, isto é, uma análise crítica de um termo, mostrando dessa forma os pontos fracos de cada teoria e conceito. Analisou os vários conceitos no sistema utilizável, confrontando cada termo com outros termos e conceitos que se relacionem e tratem do mesmo tópico. Espera-se que esta abordagem permitirá que ele se torne um instrumento valioso no campo da ufologia, especialmente promovendo pesquisa em discussão séria sobre o assunto em questão. Foi uma experiência especialmente gratificante descobrir, após confrontar os vários termos, que já existem soluções para alguns problemas. Alguns nebecistas, por exemplo, defenderam com bons argumentos a teoria de que o mapa de Piri-Reis mostra influência alienígena no passado remoto. Os críticos, porém, argumentaram enérgica e convincentemente que sua origem não constitui nenhum mistério, de vez que ele não é tão preciso como os nebecistas gostariam que fosse. Uma solução deste mistério não refuta a teoria nebecista como um todo, meramente questiona uma das provas oferecidas.
Em diversas outras instâncias, um conceito que figurou significativamente em ufologia foi rotulado como resolvido. Um caso em pauta é a Grande Mancha Vermelha em Júpiter. Durante décadas, permaneceu como um enigma para os cientistas, e alguns ufólogos atribuíram grande significado a ela. Frank Edwards comparou-a com um grande olho focalizado na Terra. E inúmeros ufólogos sustentaram que era uma espaçonave gigante, pronta para evacuar a Terra em época de desastre. O pioneiro dessa examinou a mancha vermelha e descobriu que era um vórtice de cerca de 29 mil quilômetros. Um mistério foi assim resolvido e não pode mais ser usado pelos ufólogos. Outros mistérios semelhantes que foram resolvidos são mencionados neste estudo. Espera-se que o avanço da ciência e do conhecimento resolverão outros mistérios associados com o fenômeno UFO. Cada mistério resolvido estreita a lista de possibilidades. Eliminando progressivamente as opções menos viáveis e os mistérios resolvidos, os fatores principais e importantes são trazidos ao primeiro plano. Isto permitirá à anafologia focalizar melhor as questões e esclarecer os problemas principais. Este manual também se manteve atualizado no que respeita às progressivas mudanças de concepção proporcionadas pelo advento da idade espacial e pelas investigações ufológicas. Há um certo tempo, o homem costumava dizer a Terra, porém, cada vez mais esta designação está se tornando obsoleta, sendo substituída pela designação Terra. A diferença de conotação entre cada termo é bastante significativa e, neste estudo dos UFOs, a última forma é usada quando é feita referência a nosso planeta. Como manual de ufologia, este livro de referências não apresenta suas próprias teorias. Sua existência é o campo, sempre em desenvolvimento, da ufologia e das várias outras disciplinas científicas que esta engloba. Novos conceitos, novas teorias e novas descobertas nesses campos afetarão diretamente a pesquisa e as análises ufológicas. Justamente por isso, espera-se que esta enciclopédia convergirá interesses sérios sobre o fenômeno UFO, e que algumas das descobertas da ufologia possam ter aplicação a outros campos de estudo. De fato, os ufólogos mais sérios, como o Major Donald A. Keyhoe e o professor Clifford Wilson, apresentam argumentos convincentes sobre a importância do problema UFO. Keyhoe é um nebecista e lida com os riscos militares e psicológicos de se manter o público desinformado sobre os UFOs. Dimensionalistas como, por exemplo, John A. Keel e Clifford Wilson apresentam suas descobertas sobre os UFOs mais em relação à filosofia e à religião. O problema UFO não está de maneira alguma próximo de uma solução. Mas então, nenhum mistério jamais foi resolvido sem um estudo disciplinado sério. Quando os UFOs apareceram pela primeira vez, apresentaram um novo desafio. 30 anos mais tarde, os ufólogos desempenharam bem a tarefa de dar os primeiros passos para resolver o mistério. Os ufólogos, embora nem sempre concordando uns com os outros, esclareceram as questões. Conhecemos agora alguns fatos básicos sobre os UFOs. Existem organizações dedicadas ao estudo do fenômeno. Existem diversas publicações especializadas sobre UFOs relatando novos avistamentos e fatos. Os jornais também escrevem de vez em quando sobre o assunto. Espera-se que um estudo UFO como este seja um passo progressivo adicional para auxiliar a resolver o mistério.